Aleluia. Continua assim, continua adorando, continua orando, continua com o seu coração aberto. Deus tem uma palavra para você. Após a ministração, nós vamos fazer algumas orações intercessórias. Paz do Senhor, igreja. É assim, com muito temor e tremor que eu ocupo este lugar nesta noite, porque eu tenho visto e tenho testificado da parte de Deus que o Senhor se faz presente neste lugar. É impossível estar diante da presença do Senhor sem sentir as pernas tremerem, sem sentir a alma estremecer, né? Porque nós sabemos da sua grandeza, poder e majestade, e diante dessa majestade e poder nós reconhecemos quão pequeninos e dependentes somos. É assim que eu me coloco na presença do Senhor nesta noite. Porém, ainda que com profundo temor e tremor, é impossível e inevitável não sentir alegria e gozo no coração com a oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a palavra de Deus. É uma honra para mim poder estar dividindo este tempo com a igreja. Aliás, não somente um tempo, porque estamos aqui sendo recebidos, né? E me sinto honrada com a confiança dos pastores em nos confiar esse momento de poder compartilhar daquilo que o Senhor tem depositado nesse vaso de barro. São tesouros preciosos. E eu sei que esses tesouros não são para ficar retidos em nós mesmos. Para quem não nos conhece, ou para quem não me conhece, né? Me chamo Bianca, estou congregando a partir de agora, depois de 25 anos em um outro ministério, estou congregando aqui nas Assembleias de Deus, filho do irmão Toninho, com a dona Sheila, que estão aí. Tenho a alegria de ter hoje meu marido aqui, o pastor Everton também. E assim tem sido a nossa trajetória. Entreguei a minha vida a Jesus aos 8 anos de idade, já somam cerca de 32 anos isso, e Ele está fazendo a obra, e eu creio que Ele há de completar essa obra. Então, se houver algum transtorno, me perdoe, porque é a obra que está sendo feita aqui. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 13. Aleluia. Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Lucas 13, a partir do verso de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Segura na mão da pessoa um instantinho, coloca a Bíblia sobre o seu colo mesmo, segura a mãozinha da pessoa que está ao seu lado. Vamos aproveitar o momento da comunhão, que é o momento em que nós realmente atraímos e conservamos a presença de Deus em nosso meio. E diga para essa pessoa que está do seu lado assim: você vai sair daqui de cabeça erguida. Diga para ele, diga para ela: você vai sair daqui de cabeça erguida. Então levante essa cabeça. Aleluia. Lucas capítulo 13, verso de número 10, diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava.
Cante assim comigo. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Cante em tuas mãos. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Implore para Ele, diga. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala, aleluia, Deus. Em que meu coração anseia ouvir. Implore mais uma vez, diga a Ele, fala comigo, Senhor. Fala comigo agora. Ouve a voz da sua igreja, Senhor. Oh, aleluias. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Atende a sua igreja, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o texto que nós lemos, no texto em que nós lemos, está acontecendo simultaneamente um trabalho de cura e libertação numa só pessoa. A palavra de Deus diz que é um sábado, o dia de costume de os judeus se reunirem para poder ler a palavra de Deus, para poder oferecer culto a Deus. E eles faziam isso costumeiramente no sábado, porque era a lei de Deus dada a Moisés. E neste sábado Jesus está na igreja. Só que não é um dia comum. Não é um dia comum, não é um culto comum, não é apenas um ritual, não é apenas uma liturgia, porque aquele que faz a obra na igreja está presente. E essa pessoa é Jesus. E Jesus chega neste dia para fazer o que se devia fazer aos sábados. Porém, ele chega quebrando protocolos. Tudo que nós lemos aqui neste texto, tudo que esta mulher, a qual não é citado o nome, está vivendo, é uma quebra de protocolos evidenciada pela presença de Jesus no lugar. Só que entenda uma coisa, Jesus quebra protocolos, mas ele não quebra princípios, de forma nenhuma. Jesus não causa arruaça, Jesus não faz bagunça, Jesus cumpre propósito, é isso que ele faz. Portanto, apesar de nós estarmos vendo aqui uma quebra de protocolo, nós não vamos ver Jesus quebrando o princípio da lei. Nós não vamos ler sobre Jesus estragando aquilo que ele mesmo construiu de forma nenhuma. Tudo o que está acontecendo debaixo da obediência do princípio e com um propósito genuíno: salvar, curar, libertar e fazer feliz. E é o que o Senhor vai fazer na minha vida e na sua vida nesta noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Seu coração está aberto para aquilo que Jesus vai fazer? Você está aberto para o propósito que te trouxe aqui nesta noite? Então se incline para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Jesus quebra protocolos. E por que ele quebra protocolo? É claro que era natural Jesus fazer curas. Só não era natural que isso acontecesse num momento em que havia todo um ritual, uma liturgia, em que se acostumaram a viver com isso. Neste dia, havia um grupo de pessoas reunidos, e não era normal que as mulheres estivessem em evidência. Geralmente, pela cultura judaizante, religiosa, os homens estavam em evidência e as mulheres estavam por detrás de uma cortina. Não era nem sequer para essa mulher ser vista por Jesus.
Mas a palavra de Deus diz que ele conseguiu enxergar essa mulher por detrás de uma cortina. E a palavra de Deus diz também que ele viu, ele a chamou, ele já quebrou outro protocolo aí. Porque ele trouxe ela para o lugar da onde a religiosidade, aonde a humanidade, aonde toda a liturgia dizia que ela não deveria estar. Ele vê a condição de alguém, ele observa, chama e traz para frente. Foi a primeira quebra de protocolo. Sabe o que ele está mostrando ali para essa mulher? Você não é mais um na multidão. Você não é somente mais um que fica sentado aí, como se ninguém estivesse vendo você. Eu vejo você. O Senhor tem capacidade de ver e conhecer cada um na sua individualidade, sem que você precisa dizer nada. A Bíblia diz que essa mulher está vivendo há 18 anos sob um espírito de enfermidade. Observem bem que ela está possessa de um espírito de enfermidade. Não havia grito de possessão dentro da igreja, não havia manifestação demoníaca, mas a palavra de Deus está dizendo que ela está possessa por um espírito de enfermidade. Isso quer dizer que ela tinha um problema físico que era ativado por forças demoníacas, ou seja, ela tinha um problema que evidenciava no corpo dela, mas a causa deste problema não era simplesmente uma glicose alta, irmã Glaucia, não era simplesmente um problema de coluna, desvio da coluna por causa de muito trabalho, não era nada disso, era uma atividade demoníaca que causava um problema físico nesta pessoa. E Jesus vai operar aqui um milagre. Ele vai operar com cura e ele vai operar com libertação. A palavra enfermidade aqui significa fraqueza, asteneia, espírito de fraqueza. O que essa mulher tem traz total deterioração para o corpo dela, mas também está deteriorando a alma dessa mulher. E Jesus, diante dessa situação, como ele não é um religioso, como ele não é um fariseu, ele não se conforma em ver alguém no meio dos santos, em ver alguém sentado aí, pronto para ouvir o que ele tem a ensinar, e simplesmente ficar lançando coisas e palavras em cima das pessoas, sem fazer absolutamente nada. Jesus não se conforma em ver aquela mulher daquele jeito. Ele está ali para fazer alguma coisa, ele está ali para cumprir um propósito, e ele vai fazer, e assim como ele fez na vida dela, ele veio fazer hoje também na minha e na sua vida. Há uma obra de cura e libertação a ser realizada na vida daqueles que ninguém consegue enxergar. Deus viu o que te enfraquece, Deus viu o que te deixa frágil. Deus viu, só que ele não vai trabalhar de forma superficial, ele vai agir na causa do problema, ele vai trabalhar na raiz do problema, e ele vai arrancar este problema, ele vai arrancar o mal pela raiz, para que você possa desfrutar da vida abundante que ele prometeu e garantiu dar para mim e para você. Preste atenção no que acontece aqui. Ele traz a mulher para frente, a palavra diz que ele viu, ele a chamou, ou seja, ele fez o apelo, pastor, ele mandou trazer para frente. Quando ele traz aquela mulher para frente, ele impõe as mãos sobre essa mulher. E a palavra de Deus vai dizer que na hora que ele impõe a mão, ele libera uma palavra, e ele diz: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando ele diz estás livre da tua enfermidade, ele está dizendo, está desamarrado. Aquilo que te aflige está sendo arrancado. Eu estou desatando nó. Eu não sei se essa mulher deu brecha, eu não sei qual foi o problema, eu não sei por que ela está nessa condição. Eu sei que Jesus evidenciou interesse em exterminar o mal pela raiz. Nós precisamos aprender a olhar a nossa vida num todo, assim como Jesus olha. E parar de fazer tudo assim superficialmente, sabe? Arrumar casa mais ou menos, trabalhar mais ou menos, criar filhos mais ou menos, ser crente mais ou menos, fazer tudo mais ou menos, porque isso não é o princípio do reino de Deus. O reino de Deus é profundo, o reino de Deus não é superficial, o reino de Deus não trabalha com mais ou menos, trabalha com totalidade. Ou você entrega tudo ou você não entrega nada, ou Deus tem o primeiro lugar na sua vida, ou o segundo ele também não vai ocupar. Não vai ocupar. E Jesus demonstra isso com ações. Ele demonstra isso com ações. Ele vem para transformar a vida daquela mulher.
quando ele impõe as mãos e aquela mulher endireita, a palavra diz que ela foi restaurada. Ela foi restaurada por causa de uma ação de Jesus na vida dela. Porém, no momento em que Jesus age, há também a oposição religiosa. E aí que a quebra do protocolo arruma um grande furdunço no lugar onde que Jesus está. Mas Jesus está tão disposto a fazer a obra na vida de alguém aqui, assim como ele fez na vida desta mulher, que ele não está preocupado com as oposições. Ele não está preocupado com o furdunço que ele vai arrumar. Ele não está preocupado com o questionamento que as pessoas vão fazer acerca daquilo que ele está realizando na sua vida. Ele está preocupado em simplesmente fazer na sua vida. Então, para de se preocupar com o que o outro vai pensar. Para de se preocupar se é assim que tem que fazer. Jesus sabe o que tem que fazer. Ele não está preocupado com o que está causando, ele está preocupado em restaurar dignidade de pessoas aqui. O Senhor está preocupado em restabelecer a dignidade perdida dos seus fiéis. Queridos, entendam bem, essa mulher não é qualquer pessoa, não. É mulher, não tem direito e acesso na igreja, é privada de muitos momentos no meio do corpo pela tradição religiosa, mas Jesus está dizendo que quando ele chega, um novo tempo é estabelecido na vida de todo mundo, o direito é dado a todos, o sacrifício foi feito por todos, criança, jovem, menino, menina, homem, mulher, prostituta, viciado, não importa qual tipo de pecado, o direito é concedido a todos em Cristo, a todos. E é aí que o protocolo é quebrado, porque o princípio da lei de Jesus não era simplesmente deixar de fazer alguma coisa no sábado, era separar aquele dia para o propósito de Deus, e ele estava cumprindo com o propósito da lei que ele estabeleceu. É isso que o Senhor está fazendo ali. Ela não é uma qualquer, porque o próprio Jesus vai dizer que ela é filha de Abraão. Sabe o que o Senhor está querendo dizer com isso, pastores? O Senhor está querendo dizer, irmã Glaucia, ela é filha de Abraão, ela é religiosa, ela é judia, é sim, ela faz parte dessa religião, ela tem direitos por causa disso, já é o suficiente, mas é mais do que isso, ela é filha de Abraão, isso quer dizer, ela tem promessa, ela está debaixo dessa promessa, ela tem aliança comigo, e eu não fecho os olhos para aqueles que têm aliança comigo. Se você está com a sua aliança rompida com o Senhor, hoje é dia de restabelecer. Por quê? Não porque o Senhor faz acepção de pessoas, mas porque Ele privilegia aqueles que têm aliança com Ele. Esse é o privilégio da aliança. Aqueles que têm aliança com o Senhor, têm acesso ao seu Senhor. E quando eu olho o feito de Jesus na vida dessa mulher, e observa a forma como ela recebeu a Cristo, a forma como ela atendeu o apelo dele quando ela chamou, mesmo sabendo que ia enfrentar a oposição religiosa dos principais sacerdotes na sinagoga que ali estavam, mas ainda assim ela saiu por detrás da cortina e foi até Cristo. Quando eu vejo isto, eu entendo que nós precisamos aprender a receber o milagre de Jesus e a viver depois deste milagre. Nós precisamos aprender o que é receber o milagre em nossas vidas e viver o milagre depois que recebemos o milagre. Nós precisamos. O que eu sei é, o Senhor quer que a sua igreja assuma uma postura diante dele e diante da sociedade. O Senhor quer te ensinar a viver a vida que Ele te deu de forma completa e restaurada. O Senhor quer que você assuma a postura digna da obra que Ele tem feito na sua vida. E nós precisamos voltar os nossos olhos para tudo aquilo que a palavra de Deus nos orienta, a fim de que possamos sair daqui desta noite, de cabeça erguida, com o ombro erguido, com os olhos fitos no alvo, sabendo que ninguém pode tirar de mim aquilo que Cristo fez por mim. Assuma a postura, meu irmão. Deus veio restaurar a dignidade de alguém aqui nesta noite. E Ele quer que você saia daqui para viver aquilo que Ele veio fazer e já tem feito na sua vida. Olha o que acontece nessa ocasião aqui.
Quando Jesus chama essa mulher e faz o apelo, e ela atende o apelo de Jesus, a palavra de Deus diz que ele impôs a mão sobre ela, desamarrou, colocou ela em estado de liberdade, e o versículo seguinte vai dizer que ela imediatamente se endireitou. Aquele que recebe o milagre, vive o milagre de Jesus, ele precisa saber que precisa tomar atitudes imediatas em sua vida. Quando você sabe o valor do sacrifício de Cristo na cruz, o que significa a graça e o quanto ela custou para que você hoje pudesse viver a plenitude do Espírito numa vida cheia de esperança pela eternidade, você entende que não tem como continuar a viver do mesmo jeito que antes. Não tem como. Aquele que recebe a graça é constrangido pela santidade de Deus. Aquele que é alcançado pelo favor de Deus, é confrontado a fazer mudanças. Gera-se arrependimento, e arrependimento gera-se mudança de vida, que vão corroborar com a obra que Cristo está fazendo em mim e em você. Lembra-se do cego de Jericó? Bartimeu está sentado à beira do caminho. Ele está à margem da sociedade, ninguém dá nada por Bartimeu. Ele é um amaldiçoado, ele é cego, ele é mendigo. Não tem nada a oferecer a ninguém. Bartimeu escuta o som, o ruído da multidão dos pés das pessoas que seguiam Jesus. Jesus está passando por Jericó. Ele não ia parar ali. Ele está indo para Jerusalém. Mas Bartimeu, ouvindo aquilo, pergunta: o que é isso? Porque a audição do cego é bem aguçada. E alguém diz para ele: é Jesus com a multidão que o segue. Bartimeu, sem pestanejar, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele chama uma vez, e aí ele chama de novo. Alguém disse: para com isso, atrapalhando aqui o trabalho do mestre. E ele chama de novo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguém diz de novo: para de gritar o mestre. Ele entendeu. Bartimeu entendeu: não acertei o alvo, vou ter que gritar mais alto agora: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Acertou o alvo, ganhou a atenção de Jesus. Jesus para o seu caminho, vira e diga: traga aquele homem para mim. Na hora que Bartimeu recebe o recado de Jesus, sabe o que ele faz? Imediatamente, ele lança de sobre si a sua capa, deixa a capa na beira do caminho, vai ao encontro de Jesus, ouve de Jesus: o que queres que eu te faça, Bartimeu? Conseguiu minha atenção, Senhor, eu quero ver. E ele consegue ali de Jesus. Naquele mesmo momento, ele recebe salvação, e de bônus, ele recebe a cura da cegueira dele. A palavra de Deus vai dizer que Bartimeu então segue caminho com Jesus, e ele não volta para buscar aquela capa. Não volta. Mudança imediata. A capa era referência do estado anterior de Bartimeu. Se você sabe o que Jesus fez na sua vida, para de viver o que o passado gerou em você. Se você tem consciência do que Ele está fazendo na sua vida agora, comece a fazer as mudanças agora. Comece a jogar o lixo que você tem dentro da sua casa fora. Começa a viver uma vida digna da obra que Ele está fazendo na sua vida. Começa a liberar o perdão a quem você ainda não liberou. Começa a quebrar o seu orgulho e a pedir perdão a quem você ainda não pediu perdão. Começa a deixar o passado para trás e viver em novidades de vida. É mudança imediata na vida daqueles que vivem o favor de Jesus em sua vida. Tem que haver mudança. Quem recebe o milagre da salvação, quem vive o milagre em Jesus, toma atitudes imediatas. Não deixa para depois. Postura. Assuma essa postura. Para de viver como um fraco. Para de prolongar a sua fraqueza na sua vida. Entenda o que o Senhor requer de você hoje. E provoque as mudanças agora. Agora. Aleluia. Ela recebe a oração de Jesus. Depois da imposição de mãos, ela endireita-se. E a palavra de Deus vai dizer que ao mesmo tempo que ela se endireitou, ela dava glória a Deus. Sabe o que essa mulher me ensina? Que aquele que vive a obra de Cristo não dá respostas, dá testemunho.
Aquele que vive a obra de Jesus não vai para a rede social discutir com ninguém. Aquele que vive a obra de Jesus assume a postura e vive uma vida de testemunho que evidencie Cristo na sua vida. Se lembra de Jó? Lembra-se de Jó sendo confrontado pelos amigos, sendo questionado. Jó está vivendo um momento terrível da vida dele, autorizado por Deus. Jó não deu brecha, Jó não pecou, Jó não fez nada para que a gente pudesse dizer, mas também, por isso, olha lá, abriu brecha. Satanás entrou, olha a bagunça que fez, nada disso houve. Só que Jó sabe a quem serve. Jó nunca serviu a Satanás, Jó sempre serviu a Deus. Por isso, no momento agravante da sua vida, ao invés de ele ficar dando resposta ao homem, discutindo com Satanás, ele diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive, e por fim Ele se levantará. Isso é postura, isso é atitude de quem sabe dar testemunho na terra. Temos que parar, irmãos, de ficar gastando saliva por aí. Temos que parar de usar redes sociais para os nossos desabafos. Temos que parar de denegrir a imagem da igreja. Você tem crítica, você tem observação, é ótimo, mas roupa suja se lava em casa. Temos que parar de expor a imagem das nossas mazelas ao mundo. Precisamos aprender a dar testemunho de um povo limpo, de uma igreja pura, imaculada, que vive uma obra maravilhosa. A igreja é um projeto para dar certo. A igreja não é um projeto arruinado. E a prova disso é que nós existimos até hoje, mesmo com as ameaças que nós vivemos todos os dias. Aprenda a dar testemunho. Se levantaram contra a obra de Jesus na vida da mulher que estava ali há 18 anos. Ninguém nunca tinha feito nada, 18 anos ela entra e sai da igreja, ninguém pôs a mão, ninguém deu uma palavra, ninguém deu uma visita, mas quando Jesus faz alguma coisa, querem questionar. Chega Jesus, faz a obra e agora ainda querem questionar. Só que aquela mulher que viveu durante todo aquele tempo nessa condição, não está preocupada em discutir com o fariseu, porque fariseu é dono de si mesmo. Fariseu é aquele que não aprende, é aquele que só ensina. Fariseu não é alguém que mereça a sua atenção, não é. Olha, observa bem, Jesus fez a obra na terra, Ele curou leprosos, amém. Ele expulsou demônios, muitos. Ele ressuscitou mortos, alguns, inúmeros. Mas pensa comigo, quantos fariseus foram libertos? Dá para contar no dedo. Sabe por quê? Porque é mais fácil fazer a obra na vida de quem precisa do que da vida de quem não precisa. Por isso essa mulher, sabendo qual é a postura de um religioso, ela não vai gastar saliva com ele. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai sair dali, de cabeça erguida. A coluna agora está no lugar, não tem mais nada que amarra ela. Ela glorifica a Deus, ela exalta o nome do Senhor. Ela não discute com o fariseu. Ela sai dali dando glória, 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 glória. Ela dá testemunho. Aprenda a dar testemunho, você vai se cansar menos, você vai sofrer menos. E eu não falo isso porque eu já aprendi na totalidade, não. Pensa em alguém que tem argumento, sou eu. Pensa em alguém que gosta de arrumar uma discussão até ter razão, sou eu. E dia a dia o Senhor me tem ensinado que eu preciso reter o eu para aprender a manifestar Ele em minha própria vida. Nós precisamos mudar a nossa postura, dentro e fora da igreja, para que o testemunho possa se evidenciar aquilo que nós já temos vivido em Cristo Jesus. Nós precisamos tomar atitudes coerentes com a obra que nós reconhecemos que já está sendo feita em nossas vidas. O que eu sei é, Ele veio, Ele está aqui.
Ele está vendo um a um, Ele está chamando pelo nome, e Ele espera que você atenda o apelo dEle, porque Ele está disposto a restaurar, a curar, a libertar, a salvar, a restabelecer, a reconciliar, a engrandecer, a exaltar o humilhado, mas você precisa viver e saber como viver o milagre que Ele está fazendo na sua vida. Coisa linda é quando nós sentimos que somos únicos ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele amou o mundo todo. Mas a salvação só vem para aqueles que nele creem. O amor é para todos, mas a salvação é para aqueles que nele... Isso. E coisa mais maravilhosa é quando a gente sente que parece que Ele veio só para a gente. Eu não sei quem já viveu isso. Eu já estive em cultos, irmãs, tão dilacerada, em que eu chegava, apresentava a minha vida ao Senhor, e durante o transcorrer do culto, a atmosfera do ambiente ia sendo transformada, e a sensação que eu tinha era, Ele veio só por causa de mim hoje. Isso é bom, isso é maravilhoso. Até o dia que Ele vem só por causa de você, para você entender quem você também é. Aí outro dia eu estou lavando lá a minha casa, e pensando na vida, eu já tinha 30 e tantos anos de idade, e observando a vida num todo, alegre com Jesus, porque eu e minha casa servimos ao Senhor, pai, mãe, irmãos, marido, filhas, todo mundo serve ao Senhor, e eu comecei a fazer um percurso da minha trajetória, e aí eu resolvi, na minha intimidade, dar uma nova ideia para Deus, e eu falei assim, Senhor, eu estou aqui pensando, é maravilhoso observar o que o Senhor fez na minha vida e na vida da minha família, mas pensa bem, demorou. Se o Senhor tivesse feito a obra primeiro na vida da minha mãe, que é a pessoa que rege a casa, né, que conduz a casa, que tem o espírito da liderança sobre todo mundo, o Senhor tinha ganho todo mundo assim, ó, é só uma dica. Só uma dica, né, porque vai que tem outros aí. Irmãos, pasmem, imediatamente eu estava lavando rua. Imediatamente o Espírito de Deus se manifestou no meu interior e bradou aos meus ouvidos. E o Senhor disse assim, eu trabalhei em você primeiro, porque você é a pior de todas. Eu me senti mais especial ainda, eu falei, se eu sou tão ruim assim, e Ele quis, quem sou eu para recusar o querer de Deus? O que isso tem a ver com a história, Bianca? Isso tem a ver exatamente com aquilo que o Senhor está fazendo nesta noite. Tem a ver exatamente com aquilo que Ele fez na vida dessa mulher. A capacidade dEle de olhar cada um em sua individualidade. E não se constranger com o que Ele vê em você. Pelo contrário, Ele se compadece. Ele sente. Ele se compadece da dor, Ele sente, Ele traz para perto, Ele cuida perto. Eu não sei quantas vezes e quantos apelos você já recusou, mas quantas vezes o Senhor Jesus te chamou para perto, para trabalhar com você na intimidade, vendo-a chamou, e ela veio, e quando ela veio, Ele impôs as mãos, e uma obra de restauração aconteceu. O que o Senhor está falando comigo e com você nesta noite é, eu vim para restaurar. Tem coisas da sua vida que ainda precisam ser trabalhadas. Chega mais perto, vem mais perto do Pai, chega mais perto do Salvador. Ele vai realizar muito mais do que Ele já realizou na sua vida. Ele quer fazer na sua vida e na minha vida. E posso te falar uma coisa? Só sai de cabeça baixa daqui aquele que se opor ao que Cristo está fazendo. Não questiona não, irmão, é melhor aceitar que dói menos, né? Aceita que dói menos. O último versículo diz, tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Quem entrou de cabeça baixa ali? A mulher, por 18 anos. Quem saiu glorificando? A mulher. Quem entrou de cabeça elevada? Os religiosos. Quem saiu envergonhado?
os envergonhosos. Todo aquele que se opõe ao que Cristo faz na sua vida é envergonhado, não pelo que você é, mas por aquilo que Ele já fez. Por isso entenda que as atitudes que você toma por causa do que Ele fez, o testemunho que você dá por causa do que Ele está fazendo, dignificam a sua vida diante dEle e testificam que a obra é verdadeira. Testifica que a obra é verdadeira. Dos inimigos Deus se encarrega. É noite de batalha espiritual, é culto de cura e libertação. O que eu preciso fazer nessa luta, Bianca? Ceder. Ceder para o inimigo? Não. Cede para Deus. Atende o apelo. Vem para o altar. Deixa que as suas mãos, as mãos de Cristo, através dos seus ungidos, sejam impostas sobre a sua cabeça. Deixa que Ele se encarrega de restaurar a sua dignidade. Eu não sei quantos de vocês entraram aqui nesta noite com fraquezas na alma. Eu não sei quantos estão movidos pela fraqueza espiritual. Eu não sei quantos estão sendo ameaçados pela depressão. Eu não sei quantos estão atribulados em conflito interior. Eu não sei, mas o que eu sei é, o Senhor está aqui vendo todos nós e quer que você saia daqui de cabeça erguida nessa noite. Ele veio para te fortalecer. Ele veio para mudar a sua história. Ele veio para poder fazer a obra na sua vida. E essa obra continua até os dias de Cristo Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Jesus viu o que te enfraquece e Ele te chama nesta noite. Feche os teus olhos. Ele viu o que te enfraquece. Não tenta esconder dele não, Ele já viu. Exponha para o Senhor. Saia de trás dessa couraça. Saia de trás desse orgulho. Apresente as suas fraquezas ao Senhor. Ele viu e te chama não para te envergonhar, mas para te restaurar na presença dos opositores. Para te dar um novo tempo e te proporcionar uma nova vida nele. Mas você precisa entender que viver a restauração de Deus é viver um milagre de forma digna. Assuma a postura perante a igreja e a sociedade. Tome as atitudes, dê testemunho e não seja enfraquecido novamente. Oh Senhor da glória, faz-me morrer para as coisas deste mundo. Aleluias. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Oh Deus, cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido, fica tudo colorido. Faz outra vez, faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo.